Bom dia, irmãos, amigos. Vamos a Êxodo, capítulo 8. Êxodo, capítulo 8, continuando com uma exposição mais ou menos panorâmica, sem muitos detalhes, da história de Moisés, agora iniciando a luta com Faraó, nas famosas 10 pragas. Já vimos 2, vamos para a terceira e a quarta hoje, e tentando aprender 3.500 anos depois algumas lições. Então, Êxodo 8, vamos ler o 16 e o 17. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos a aprender e aprender e aprender da Tua palavra. Falei ontem na pregação para os casais que o estudo da Bíblia traz paciência, além de outras coisas, conforto. Falei da necessidade que nós temos de crer nessas coisas. Pode parecer estranho começar uma pregação falando em piolho e depois em mosca. O que eu vou aprender com isto? Nem séculos, mas milênios depois, noutra cultura, noutra língua. Mas temos muito que aprender da Tua palavra. Não me admiraria se alguém crescesse hoje aqui ouvindo sobre estas coisas em paciência, em conforto, em perseverança, em esperança. Temos que crer que a Tua palavra influencia o íntimo da nossa alma e fornece o que nós precisamos de uma maneira, às vezes, muito até sutil, que nós nem percebemos. Mas temos que crer que o estudo da Tua palavra enriquece e ensina a nossa alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos mais fé para crermos nisso e dedicarmos mais tempo ao estudo da Tua palavra. É em nome de Cristo que pedimos e agradecemos. Amém. Antes de tudo, não precisa entender que piolho aqui é exatamente como nós conhecemos piolho, com os detalhes desta definição. Os nomes em hebraico, às vezes, são genéricos, são abrangentes, outras vezes nem tanto. Então, não precisa se pegar demais nesses detalhes. Alguém sugere mosquito ou coisa assim. Certamente não foi um gavião, nem foi uma cobra. Então, foi algo parecido com o piolho, como o mosquito é parecido com o piolho. Mas é algo assim. É curioso que, antes de realizar esta praga, Deus não deu uma nova chance para Faraó, como ele estava fazendo antes. Aqui ele não deu. Na próxima, ele vai dar de novo. Então, às vezes ele dá, às vezes ele não dá. Ele é totalmente livre, independente dessas coisas de obrigações para com os homens. Ele surpreende, muitas vezes, pela longanimidade, chamado também de paciência, e às vezes ele surpreende pela rapidez com que ele age, ele surpreende pela suavidade e às vezes repreende pela força de um golpe inesperado. Esse é o nosso Deus.
Nunca se sabe quando é a última chance para um pecador se arrepender. Este faraó aqui teve 10 chances, estamos ainda na terceira. E Deus, então, já deu uma amostra a ele. Primeiro ele avisou, a segunda, antes da primeira ele já tinha avisado, avisou na primeira, avisou na segunda, na terceira, já não avisou. Arão, estende o teu cajado aí e faz piolhos ou mosquitos na terra do Egito. E pegou de surpresa Faraó aqui. Não é uma má ideia, quando você tiver a oportunidade de falar de Cristo, para alguém que resiste, e resiste, até talvez tenha se acostumado a ouvir você falar de Cristo várias vezes e não toma uma posição, não seria mal você lembrar, meu querido irmão, digo de sangue, ou primo, ou tio, ou amigo, seja como for, você já conhece a palavra de Deus já há alguns anos, já tem ouvido a necessidade de arrependimento, de ir a Cristo. Olhe, Deus não avisa quando Ele vai encerrar a chance. Vamos comentar isso hoje à noite, quando falarmos da carta de Cristo para a igreja de Tiatira, essa questão de dar chance. É interessante que nós vamos ver lá, curiosamente, o mesmo assunto, essa questão de uma chance que Deus dá e deixa de dar e dá de novo. Não sabemos como Ele se comporta com relação a isso. Mas avise o amigo seu, alguém para quem você fala de Cristo, avise, sem parecer uma ameaça ou uma coisa desagradável, a forma de avisar, mas avise. Desde sou pequeno, ouço dizer, quem avisa, amigo é. Nos versículos 18 e 19, e fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos. Mas não o puderam. Novidade aqui. Não o puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Então aqui, pela primeira vez, os magos falham. E Deus, então, começa a humilhar os magos. Na realidade, não é bem começa, porque já tinha sido uma certa humilhação. A cobra que tinha sido transformada do cajado de Arão, comeu a cobra ou as cobras dos magos. Eu comentei isso na época, já foi uma humilhação, sem dúvida. Mas ainda conseguiram, não sabemos exatamente como, fazer cobra. Ou fingiram que fizeram, nós não sabemos os detalhes. Mas agora a humilhação foi bem maior e mais forte. Eles tentaram, de alguma maneira, como disse alguém que eu estava lendo, disse, talvez tenha acabado o repertório de truques deles. Todo mágico tem seu repertório. E chega um ponto que não tem mais nada, não dá mais para tirar coelho da cartola. Então, não sabemos aqui o que aconteceu, se realmente tinha acabado o repertório de truques dele, ou se Deus impediu Satanás de agir, no caso de Satanás estar agindo sobrenaturalmente junto aos magos do Egito. Eu comentei isso também. Não sabemos exatamente o que estava acontecendo quando os magos, de alguma maneira, imitavam, mesmo de uma maneira mais fraca, mas imitavam razoavelmente bem Faraó. Não temos a explicação. Ou truques, ou Satanás com uma intervenção sobrenatural, pode ter sido. E então Deus, seja como for aqui, ele impediu. Ou acabou os truques dos magos, ou disse, basta Satanás, não vai fazer mais nada aqui com esses magos. O fato é que é curioso que os próprios magos reconhecem que tinha alguma coisa acima. Agora, quando aqui diz, inclusive com letra maiúscula, que é o dedo de Deus, é que eles reconheceram
o Deus Criador e tudo, não obrigatoriamente, pode ter sido, aqui tem o dedo dos deuses, ou coisa assim. O importante aqui é que eles entenderam que tinha algo acima, que não era um poder apenas vindo ali de Moisés, tinha uma coisa diferente. Pode também, sim, alguns magos, ou alguns, terem se convertido ao Deus de Moisés, e crido naquele Deus de Moisés. Pode ser, também não está absolutamente fora dessa possibilidade. Há testemunhos de feiticeiros, místicos, espíritas, que se convertem, pessoas que têm o costume de lidarem com essas forças ocultas, sobrenaturais. Eu conheci um feiticeiro, logo depois da minha conversão, que tinha se convertido no interior aqui de Ceará, não me lembro o local. E ele era bem conhecido por isso, que ele tinha sido realmente um praticante. O fato é que o faraó não se arrependeu, continuou duro. E quando alguém tem um coração duro mesmo, nada convence, argumento de todo jeito. E novamente aconteceu aqui. Isso é uma lição para nós. Às vezes a gente pensa, eu estou perdendo tempo. Eu prego para essa pessoa, falo, explico e respondo as perguntas tudinho, argumento com o maior nível que eu posso da minha inteligência argumentar e mostro coisas e parece que vai piorar cada vez mais. E é fato. É fato. O ser humano, por si próprio, ele é duro de uma maneira tal que ele não amolece sozinho para as coisas de Deus. Então, não é que você está pregando mal ou explicando de uma maneira não convincente e que é uma questão só de você insistir mais. Vai lá, estuda mais e convence mais que você consegue. Estuda mais para você convencê-lo melhor. Não é bem por aí. Tudo bem que você estude, que você argumente bem, que você fundamente bem, que você conheça as Escrituras, claro, mas a solução não passa por aí. A solução mesmo passa por Deus. Usar o seu poder ou não. Mas não se iluda. O coração do homem realmente é muito duro. E se depender da sua força para demover esse coração, já está resolvida essa parada. Você não vai vencer. Mas Deus quer lhe utilizar como um instrumento dele para, se e quando ele quiser, a ele dobra um coração mais duro do que o de Faraó. Que o de Faraó, infelizmente, não aconteceu, como nós sabemos. Pelo menos até aqui, e já sabemos a história que não vai acontecer mesmo. Versículos 20 a 24. Disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Nova chance. Eis que ele sairá às águas e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia, separarei a terra de Gósen em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais e sobre a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Então, uma nova chance, nova ameaça, nova praga. Aqui, enxames de moscas. No original, a palavra é só enxames. O moscas aqui foi acrescentado para dar uma ideia mais específica, mas entenda como enxames. Então, não sabemos se era exatamente de mosca, mas algum tipo de inseto
obviamente, bastante desagradável, pernicioso e ruim, obviamente. Novidade grande tem aqui. Olha que a Bíblia é sutil. Aprenda a ver essas sutilezas. E aqui não é nem tão sutil, não. Ele vai separar Gósen, que era o local onde os judeus habitavam, ele vai separar do resto de Israel. Isso é absolutamente especial, fantástico, porque mostra um princípio bíblico de que quando há um julgamento específico de Deus sobre um determinado grupo e por um determinado motivo, os que não são alvos da ira de Deus, naquele julgamento específico, são poupados. Eu não vou ter tempo de desenvolver, talvez até mereça uma pregação sobre isso, mas Noé, é a primeira vez que nós vemos esse princípio sendo aplicado. Noé e a mulher dele, e os filhos e as esposas, 8, na arca. O resto todo pereceu, os que eram alvos daquele julgamento. Ele não quis que Noé fosse afetado com a família, tirou Noé do meio. Ló, em Sodoma, sai Ló, sai do meio e tira tua mulher também, como Noé. Deus estendeu a graça dele à família imediata de Ló. E mais do que isso, ele deu uma chance para os noivos das filhas de Ló. E eles gozaram. Ló achavam que Ló estava brincando com eles, e não foram e pereceram. Então saíram Ló, a esposa, e as 2 filhas. Sabemos, inclusive, depois que a esposa pereceu, porque olhou para trás e não obedeceu à ordem do anjo de Deus. Mas Deus livrou Ló e família, e veio, então, o julgamento específico. Lá em Números 16, eu não vou ler, mas há esse princípio claramente aplicado numa revolução liderada por 3 homens, Coré, Datão e Abirão. Se revoltaram contra Moisés e Arão, e Deus, no começo, Deus disse: Moisés e Arão, saiam do meio que eu vou destruir essa congregação inteira. Saiam do meio vocês 2, eu não quero que vocês sejam atingidos. E os 2 oraram a Deus: Senhor, por causa de um homem, no caso o líder da revolta, tu vai fazer perecer o povo todo? Deus se compadeceu e disse: tudo bem, saiam vocês 2, saiam o povo todo, deixe só os 3 com as famílias e 250 que o seguiram, saiam de perto da tenda deles, saiam de perto, porque eu vou destruí-los. Agora, saiam de perto. E eles saíram, e Deus destruiu. No dia seguinte, houve um início de revolta de novo, Deus se irou, começou uma praga a se estender, e ele disse novamente para Moisés e Arão: saiam do meio, porque eu vou destruir. Aí eles intercederam diante de Deus, e acabou a praga cessando depois de matar vários. 1 Samuel, capítulo 15, não vou ler. Chegou um tempo em que Deus mandou Saul destruir os amalequitas, um povo muito hostil que tinha perseguido Moisés na época da saída do Egito, em que o povo estava fraco e frágil, e os amalequitas foram impiedosos. Então chegou o tempo de Deus vingar os amalequitas. De Saul, destrua os amalequitas. Só que, junto com os amalequitas, moravam um povo chamado os queneus. E Deus disse especificamente: avisa aos queneus para saírem do meio, porque eu vou destruir os amalequitas. Eu não quero destruir os queneus juntos. Deram uma chance e os queneus saíram do meio. E Saul, então, destruiu ou quase os amalequitas, porque ele salvou o rei, foi uma confusão grande, porque Saul não obedeceu exatamente, mas não importa, é outro assunto. Mas o princípio se vê, então, várias vezes nas Escrituras, Deus dizendo: sai, que eu vou jogar um julgamento duro
e específico sobre um grupo específico. Esse princípio, nós que temos a posição chamada pré-milenista, pré-tribulacionista, cremos que a igreja será poupada da tribulação, usando esse princípio, e que Deus, então, vai tirar a igreja dele do meio na hora de descarregar a ira dele sobre a humanidade que não aceitou Cristo. Os que estiveram vivos na época, obviamente. Eu vou comentar mais isso, claro, ao longo de Apocalipse. Mas é muito bom lembrar aqui que nós vemos exatamente este princípio sendo aplicado com os judeus no Egito. Faraó, vou mandar uns enxames horrorosos sobre vocês. Agora, dessa vez quero aplicar um princípio. Não vai ter uma mosca ou inseto que seja, talvez uma mistura de insetos, alguns especialistas no hebraico sugerem que seja uma mistura de insetos, um enxame significando várias espécies juntas, mas é bom você não querer saber quais são as espécies, nem querer experimentar, deve ter sido muito ruim. E Deus disse que não vai ter nenhum em Gósen, que é a terra onde eles estão. E é lindo quando diz assim, o meu povo e o teu povo. Notaram isso? Ele disse claramente aqui, no 23, esse dá até para grifar. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. São dois povos diferentes. Sempre houve dois povos diferentes sobre a terra, desde que Adão pecou. O povo de Deus e os que não são povo de Deus, até hoje. Essa designação de povo de Deus sofreu uma certa variação com relação aos judeus, que era chamado de povo de Deus na época, agora pós-vinda de Cristo, Novo Testamento, povo de Deus agora se refere à igreja, e povo de Deus pode se referir aos salvos também, seja como for, sem entrar em detalhes, mas aos que são de Deus e os que não são de Deus. Todos são filhos de Deus, não são. Todos são criaturas de Deus. Todos foram criados por Deus, mas Deus escolhe uns e não escolhe outros. É algo ofensivo à primeira vista, à nossa mente, ao nosso senso de justiça, inclusive. À primeira vista. Com maior estudo, maior profundidade, essa admiração diminui. Não vou dizer que chegamos ao ponto de entender absoluta e completamente isto, mas nós vamos esbarrar em algum momento na nossa limitação e vamos ter de nos quedar aos pés de Deus e dizer, tu és soberano, e se é assim, é assim. E tu não deixas de ser justo porque escolhe uns e não escolhe outros. Tu és um Deus justo, tu és um Deus misericordioso, um Deus de amor. Podemos não entender todos os aspectos incluídos nisso, nem iríamos entender tudo que veio de um Deus infinito, mas é fato. Então, dê graças a Deus que você, cada um de nós, demos graças a Deus, porque somos separados e somos à parte. Sem orgulho, sem vaidade e tentando falar de Deus para as pessoas, para que pessoas cheguem a este grupo dos salvos. Fico pensando, se em plena praga, os enxames ali, tudo muito desconfortável, e o faraózão pensando, eita, não tem uma mosca lá nos meus escravos dele, gentinha, aos olhos dele, que ele explorava, ele estava explorando e abusando deles. Não tem uma mosca lá, como eu gostaria de estar lá. E talvez com inveja. Eu fiquei pensando, se aquele que não tem Cristo soubesse
o quanto Deus protege o íntimo do crente no meio das tribulações, no meio das dificuldades. Provavelmente o não crente teria muito inveja do crente. Agora é algo interno, ele não vai saber. Mesmo assim, se nós pudermos externar algo desta paz que Deus nos dá internamente e mostrar pelo nosso próprio comportamento e serenidade, seria muito interessante. O que não tem Cristo olhar e dizer, eu não estou passando uma tribulação tão grande quanto esta pessoa está, mas eu estou me comportando de maneira totalmente diferente. Eu acho que eu queria ser ela. Lindo isto. Terminando, versículos 25 em diante. Chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse, ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés, não convém que façamos assim. Porque ele disse, nesta terra, né? Não é no próprio Egito. Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Paremos aqui. Pela segunda vez, Faraó aparenta vacilar. Eu digo segunda vez porque na primeira vez foi com as rãs. Ele já mostrou ali uma certa hesitação em ceder. Mas era só aparência, como estamos aqui, já estamos na 4ª praga e não cede coisa nenhuma. Então ele tenta fazer um acordo com Moisés. Vamos fazer o seguinte, podem fazer os sacrifícios de vocês aqui, sem sair. Sair não, aqui. Típico do pecador que chega ao ponto de reconhecer suas fraquezas diante de Deus, e existem esses, mas não abrem mão de certas coisas. E tentam fazer acordo com Deus. Não funciona. Dita pregação é, não se barganha com Deus. Eu peguei este ponto para dar o título. Não funciona, não funciona. Com Deus não funciona fazer acordo. Moisés argumenta bem, que diz, mas os nossos sacrifícios vão chocar os egípcios e vai haver uma confusão grande, nós vamos ser apedrejados aqui. O deus Apis dos egípcios era representado por um touro, e consta que havia uma deusa, Hathor, representado por uma vaca. Respeite a deusa, viu? O faraó se sensibiliza com a argumentação de Moisés, tudo bem. Cedeu um pouco aqui, não deu muito certo a barganha, mas que não vão muito longe. Um medo enorme deles escaparem. Eu deixei de propósito o final do versículo 28. Não sei se vocês notaram que eu parei no finzinho do 28, que termina assim, orai também por mim. O faraó pede oração por ele. Puxa, dá vontade de chorar, de emoção. Chore não, porque ele não estava arrependido coisa nenhuma. Era um pedido totalmente egoísta, egocêntrico e para tirar o que podia de bem para ele. Pedir oração por si só não quer dizer muita coisa. Vamos já ver no versículo 32, já que ele não se arrependeu coisa nenhuma. Acho que já contei a história de alguém que pediu oração para um crente, ore por mim, mas o crente começou a notar que estava sendo feito meio de tolo, não saía do lugar isso. Ore por mim, ore por mim. Um belo dia ele disse, ore por mim, disse, oro não. Aí o outro ficou assim, disse, como? Disse, não oro mais, nunca mais eu vou orar por você. Mas, rapaz, você fica só pedindo e não sai do lugar, não aprofunda, só pedindo, está pensando o quê? Chocou. Consta que depois ele ficou tão chocado que se converteu. Mas eu não sei se é lenda ou se não é, eu sei que há pessoas mesmo que ficam pedindo oração. Ore por mim, quase como se rapaz, se esse Deus existe mesmo, e se ele é bom mesmo, se ele for menos parecido com o jeito que você disse que ele é bondoso, maravilhoso, mandou Jesus morrer, eu não vou muito nessa história não. Mas sei lá, de repente, vai que metade do que você está dizendo é verdade, pede para esse Deus me dar uma mão.
Então, não se sensibilize demais com esse tipo de pedido, não. Uma ideia seria assim, orar pelo quê? Por você. Fica a sugestão. Próxima vez que alguém se pedir, ore a Deus por mim. Para. Eu quero ser um pouquinho mais específico quando eu falar com Deus por você. Eu vou orar pelo quê? Vai ser muito interessante a resposta. Finalmente, versículos 29 a 32, respondeu-lhe Moisés, eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã, estes enxames de moscas se retirarão de Faraó. Olha a autoridade de Moisés, olha a confiança que Moisés tinha nesse Deus. Bonito demais. Amanhã, esses enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Eu lhe garanto, Faraó. Mas, somente não mais me engane, Faraó, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Eu gosto quando a Bíblia fala desta forma. Olha que mosca é bem pequena, hein? Ou piolho, ou sei lá o que for. Muriçoca, é bem pequeno. Não ficou uma. Mas, ainda esta vez, Faraó endureceu o coração e não deixou ir o povo. É impressionante o poder de Faraó, o poder de Deus, a confiança que Moisés tinha em Deus, também ele tinha revelação de Deus para isso, ele, claro, era um profeta de Deus. É diferente de vocês. Eu tenho certeza que dessa vez eu vou passar naquele exame. Cuidado, não faça assim. Você pode ter certeza que vai para o céu se tiver fé em Jesus Cristo. Pode. Você pode afirmar muitas coisas que a Bíblia afirma. Jesus Cristo vai voltar. Pode afirmar, assinar embaixo e a conhecer no cartório. Tudo bem. Mas não vá fazer afirmações do tipo, amanhã Moisés fez isso, por que eu não posso fazer? Porque Moisés tinha uma revelação de Deus direta, ele estava autorizado a dizer isso. E uma vez autorizado, ele disse e se cumpriu. E a natureza humana, vemos mais uma vez então a absoluta dureza de Faraó. As pessoas são iguais desde que nascem, ou seja, pecadoras, duras, como já comentei, separadas de Deus, e não há argumento que resolva e totalmente dependentes da misericórdia de Deus. Eu quero terminar lembrando que nós fomos alvos da misericórdia de Deus. Eu quero dar esse tom no final. Por que Faraó endurece, e você endureceu só até certo ponto? Eu não sei o quanto você resistiu até se converter, durante quanto tempo, quantos anos, meses, ou décadas, eu não sei. Eu sei o seguinte, que se você é crente, você teve um final na sua resistência a Deus. Porque você é muito inteligente, você é muito bonzinho, você é muito humilde, não é coisa nenhuma disto. Ou porque quem pregou para você foi muito inteligente, argumentou de uma maneira muito aguda, sagaz, tá? Nada disto. Pode até ter sido inteligente, pode até ter argumentado bem, mas não é por isto. É porque você foi alvo da misericórdia de Deus. Quer levar pessoas queridas suas à salvação em Cristo? Entregue-as à misericórdia de Deus, para que, se Ele quiser, dentro do amor que Ele tem, da justiça que Ele tem, Ele as salve. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo, como eu disse no início, nos ensine hoje coisas de uma história tão antiga e tão bela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.